Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Neste vídeo eu explicarei algumas questões da avaliação de aprendizagem em processo. Farei possivelmente em 3 partes, porque o vídeo fica extenso. Eu gostaria que vocês fizessem essa avaliação com muita responsabilidade, que revele realmente o que vocês sabem, que vocês, no momento das dúvidas, também pesquisem, tá? Façam as pesquisas de vocês tem um livro didático aí, pode pesquisar também, que não tem só a internet, mas que vocês tenham bastante consciência que vai gerar também uma nota que comporá a média para finalizar o primeiro bimestre. Então, vamos lá. Questão 1, eu tenho aí um texto, WhatsApp e a carência de informações. É um texto que fala sobre o WhatsApp. Então, vamos para a questão 1. Os termos em destaque no texto revelam. Nesta questão, eu tenho que entender bem o enunciado. Os termos em destaque. Quais são esses termos? Volta ao texto que você certamente já leu, tá? No mínimo 3 vezes eu preciso ler. A primeira leitura é para conhecer, a segunda interpretar e a terceira compreender. A partir da terceira leitura que eu começo a compreender um texto. Mas voltemos à questão. Os termos em destaque. Que termos são esses? Seja e ou. É importante uma leitura bem atenta desse parágrafo onde eles estão. Eu quero saber o que eles revelam. A questão, ou melhor dizendo, a questão quer saber o que essas duas palavras revelam. Então, é importante vocês pensarem aí e ter esse conhecimento aqui. Ó. As duas são conjunções, e eu chamo de conjunções alternativas. Mas o que é uma conjunção? Conjunção são palavras ou termos que eu vou utilizar para ligar uma oração a outra oração. O que é oração? Oração é toda a frase composta por verbo, tá? E é as conjunções que são responsáveis por ligar essa frase com o verbo a outra. Então, conjunções alternativas são conjunções que expressam uma ideia de alternância, de opção. Elas ligam duas orações em que a segunda oração expressa a equivalência ou incompatibilidade da ideia iniciada na primeira oração. Então, a partir da minha explicação, obviamente, leiam atentamente as alternativas e vocês já podem responder. Tudo bem? Vamos ao texto, então, que responde a questão 2. Bram Stoker, capítulo 4, Diário de Jonathan Harker. É um trecho de um diário, tá? 24 de junho, antes do amanhecer. É um trechinho de um diário. A questão 2, ela pede uma marca de dúvida. Então, vocês terão que escolher embaixo, nas alternativas, onde é que tem uma marca de dúvida. Lembrando que é marca de dúvida. Certamente pela leitura vocês já detectam, mas dentro da língua portuguesa, o que marca uma dúvida são os advérbios, tá? O que são advérbios? São palavras invariáveis que funcionam como modificador de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Os advérbios desempenham a função de complemento circunstancial, ou seja, dá uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, e temos muitos outros. Então, a utilização. A moto anda depressa. Como que ela anda? Depressa? Depressa é o modo como ela anda, tá? O carro anda mais. Olha, o mais modificou a ação. Nos adjetivos, ela é muito bela. Muito bela. Bela aí, o muito está complementando o bela. A biblioteca é pouco espaçosa. Olha, pouco espaçosa me dá ideia de intensidade. E o próprio advérbio, a lesma anda muito devagar. Então, olha, esse muito está completando, está dando uma circunstância a outro advérbio devagar. Por isso que a gente fala verbo, adjetivo ou outro advérbio. Vocês vão ver nessa telinha que está adjetivo. É porque é uma telinha que eu peguei na linguagem portuguesa de Portugal, tá? Me desculpe,
mas é adjetivo. Leia-se adjetivo. Então, quando eu falo em advérbios, eu tenho vários complementos com função que dão várias circunstâncias. Eu posso ter algumas aí, ó, circunstância de tempo, circunstância de lugar, circunstância de modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Perceberam aí? Dúvida. Olha a dica. Alguns advérbios ou locuções adverbiais. É interessante vocês estarem olhando nessa tabelinha aí, ó. Por exemplo, de tempo. Hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente. Vamos lá na dúvida, ó. Marca de dúvida. Talvez, provavelmente, porventura, quiçá, acaso, possivelmente. Tem muitas outras. Estão vendo que todos terminam com reticência. Então, presta atenção nos advérbios, nessas palavras que complementam, que dão circunstâncias, que modificam o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Presta bastante atenção, faça uma boa leitura que vocês vão dar show nessa questão. Próxima, então aí, ó, há uma marca de dúvida, hein? Não lerei, vocês lerão. Então vamos lá, para a questão 3, nós temos uma tirinha. Você ganhou 22 quilos desde sua última visita. Alguma coisa mudou na sua vida recentemente? Não! Minha tripulação e eu capturamos um carregamento de doces, biscoitos, bolos e tortas. Mas, fora isso, as coisas estão perfeitamente normais. Gente, a questão 3 é localização de uma informação clara, uma informação que eu chamo de explícita. Então, preste atenção. H ganhou 22 quilos por quê? Aqui o conteúdo é esse aqui, ó. Linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista. O que seria a linguagem verbal? Quando eu transmito através uma mensagem através de palavras, somente palavras. O que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é quando eu transmito uma mensagem através de imagem. E a mista é quando eu utilizo as duas coisas. Então, percebo que na tirinha não basta só ler os balões. Eu terei que ler os balões e observar a imagem. A tirinha, neste caso aí, é uma tirinha com uma linguagem mista. Então, eu preciso ler os balões e observar as imagens. Fazendo isso, vocês também darão um show nessa questão. Se saíram muito bem. Vamos para a próxima questão. Eu tenho aí um anúncio publicitário. É um conteúdo que foi do ano anterior. Para evitar que o mosquito da dengue e do Zika vírus se crie, é só virar. Olha só que interessante esse anúncio. Tá? E depois tem um outro textinho embaixo explicativo. Mas o que é interessante aqui é que é o mesmo conteúdo da questão 3. Vai falar dos tipos de linguagem. Então, a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Retomo, a linguagem verbal é quando usamos a escrita ou a fala para nos comunicarmos, para transmitirmos uma mensagem. Linguagem não verbal é quando usamos símbolos para nos comunicarmos, como placas, figuras, gestos, cores e sons. Já a linguagem mista é quando utilizamos as duas coisas. Eu misturo a linguagem verbal e não verbal, tal qual a tirinha da atividade anterior, como o anúncio publicitário que está na tela. Então, vamos ao enunciado da questão 4. Para persuadir as pessoas e combater o mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus, a campanha utiliza... Olha, tem uma palavra aí que eu tenho certeza que vocês terão dúvida. Persuadir. Que palavrão, né, professora? Não, não é palavrão, não. Persuadir significa convencer. Então, olha, para convencer as pessoas a combater o mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus, a campanha utiliza o quê? Então, precisa verificar, leiam bem, observe, leia os enunciados, leia o enunciado novamente, leiam as alternativas com cuidados.
com cuidado e juntem a minha explicação, que também vocês se sairão muito bem. Uma outra é essa aqui, ó. Leia os textos e responda à questão 5. Esse texto, poema Canção de Exílio, do Gonçalves Dias. Você sabe que o exílio significa ele saiu do seu país, ele não podia ficar aqui nesse país e foi para Portugal e lá ficou exilado. É como se ficasse escondido, gente, lá. Então lá Gonçalves Dias permaneceu um tempo, né, ficando exilado. Então, olha, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui ele está transmitindo a saudade que ele tem da terra natal, que no caso é o Brasil. Ele está em Portugal, tá? Ele está morrendo de saudade do Brasil e comparando que no Brasil tem muitas palmeiras, que os pássaros cantam, as aves gorjeiam, o sabiá canta. Mas que lá não tem nada disso, tá? Então, ele está contando, através de uma linguagem poética, como é que ele está vivendo nesse exílio. E o interessante aqui, vocês perceberem que no poema não é narrador, é o eu lírico que fala. Eu lírico significa eu transmitindo o meu sentimento. Então, o poeta, ele é o eu lírico do poema, ele escreve dos seus sentimentos. No texto 2, houve uma paródia, gente. Eles parodiaram, né? O Maurício de Souza parodiou a Canção de Exílios, dizendo assim, é o Bidu, né? Minha terra tem Coríntias, onde canto sabiá. Depois o outro cachorrinho que eu não me lembro o nome. É minha terra tem palmeiras. E Bidu completa. Cada um tem o time que quiser. Percebam bem. Mas esses dois textos, vocês têm que identificar a paródia no primeiro quadrinho. Do texto 2 provoca. Olha, no primeiro quadrinho apenas. É uma dúvida? É humor? É uma tristeza? Ou é uma raiva? Prestem bastante atenção nessa situação. Eu vou parar aqui e depois eu vou continuar com o texto, com a explicação no vídeo parte 2. Até já!